Glória a Deus. Glory to God. Quero compartilhar rapidamente uma palavra. I want to share with you quickly a word. A experiência de dois homens. The experience of two men. Eu creio que a maioria de vocês conhece essas duas histórias. I believe the majority of you will know these two stories. A primeira história se chama um homem chamado Zaqueu. The first one is a man called Zacchaeus. Ele é um homem rico. He's a rich man. Ele era um cobrador de impostos. He was a tax collector. Quantos amam os cobradores de impostos? How many of us love tax collectors? Só ela e o Jefferson. Just Marina and Jefferson. That's it. Because they work with that. Dois cobradores de impostos. Because they do tax work. E ele era muito rico. And he was very rich. E você conhece a história, aquele homem, ele ouviu falar de Jesus. And you know the story of that man that he heard about Jesus. Diz que Jesus estava passando por Jericó. And Jesus was going through Jericho. E houve dois milagres em Jericó. And there were two miracles in Jericho. Uma com Zaqueu One was with Zacchaeus. e outro com um cego chamado Bartimeu. And the other one with Bartholomew. Mateus relata uma outra história de um outro cego. And Matthew, he talks about Mas é another Marcos blind que fala man sobre that Bartimeu. was healed, but it's Mark that speaks about Bartholomew. Zaqueu, ele Zacchaeus, sobe numa árvore, numa he oliveira, goes up a tree, an olive tree, e ali para ver Jesus. there to see Jesus. Ele tinha baixa estatura. He was a short man, Eu acredito que aquele homem ouviu falar dos milagres de Jesus. and I believe he heard speak about Jesus' miracles. Talvez ele tivesse ouvido falar sobre Bartimeu, Perhaps he heard que Jesus about tinha curado a visão Bartholomew, dele. that God had healed his vision. E agora ele sobe numa árvore para ver Jesus. And now he goes up a tree so that he can see Jesus. E quando Jesus passa, olha And when Jesus goes e by, fala: Zaqueu, he looks and he says, Zacchaeus, eu quero ir para tua casa essa noite. I want to go to your house tonight. E desceu depressa. So he comes down the tree, E ali na experiência com o Senhor, and there in his experience with Jesus, ele ainda fala com o Senhor: he talks to him. se eu tenho roubado alguém, If I have robbed anyone, eu quero restituir. I want to give back. E eu vou dar tantas vezes mais. And I'm going to give so much more. Ele abriu o coração. He opened his heart. Ele teve uma experiência com o He Senhor. had an experience with Jesus. O outro texto é de Marcos, capítulo 10, verso 46. Also in Mark 10, A história verse de Lucas 46. está lá no capítulo And 19 in the de story Lucas. and in Luke's is in chapter 19. E eu quero então, Marcos, capítulo 10, So let's go Mark chapter verso 10, 46. verse 46. Deixa em inglês, We're eu vou gonna ler em follow português in para English. vocês. E vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu torne a ver. Something changed now. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. O que tem de comum esses dois homens? So what do these two men have in common? Eles têm diferenças. They have differences. Um era cego One was blind, e o outro via. the other one could see. Porém, quando eu penso em Bartimeu But when I think of Bartholomew e o clamor desse coração, and the cry of his heart, ele era um cego que enxergava muito mais do que muitas pessoas. he was a blind man, but he could see a lot more than many people. O pior cego See, the worst blind é aquele que vê, is the one that sees, can see, mas não consegue enxergar o óbvio. but can't recognize the obvious. A pior cegueira que existe é a cegueira espiritual. Spiritual blindness is a terrible type of blindness. Bartimeu, ele não podia ver fisicamente, Bartholomew, he couldn't see physically, mas ele tinha uma outra visão. but he did have another type of vision. Ele tinha a visão da esperança. He had the vision of hope. Ele tinha a expectativa. He had expectation. Quantas pessoas perderam a expectativa? Many people along their walk, they lose expectation. Quantas pessoas vivem sem esperança? They truly live in a hopeless way. Eu tenho without hope. aprendido And I've been learning que a única coisa que pode nos dar esperança that one thing that can give us hope é a palavra de Deus. is the Word of God.
Se nós perdemos a palavra de Deus, And if we lose sight of it, nós perdemos a esperança. we lose hope. Uma pessoa sem esperança, A person without hope ela não tem expectativa de futuro doesn't have an expectation for the future. e ela vive do seu passado. And often they live on their past. They turn to their past. Bartimeu, Bartholomew, ele teve uma decisão. he made a decision. Ele talvez ouviu falar de Jesus, dos seus milagres, Perhaps at some point he heard of Jesus' miracles, e ele deve ter perguntado com alguém: and he must have asked somebody, quem é que tá? Que barulho é esse? what's going on? What's all this noise, this commotion I hear? Imagina então se isso acontecesse no meio dos brasileiros. Imagine if this was happening amongst Brazilians. Ou italianos, o barulho ia ser muito mais Or alto. maybe Italians. We're very loud or noisy people. Eu nunca vi gente falar tão alto igual brasileiro. I've never seen people talk so loudly like a Brazilian party, for example. Or a lot Alguém of discorda? Brazilians. Do any of you disagree? Não. Nós falamos muito alto. You know it because 2 miles down the road you can hear it. Mas ele ouviu aquele barulho todo. So he heard that commotion, he heard Ele what's deve going ter on, perguntado: and he must have asked, o que está acontecendo? what's going on? Alguém deve ter falado para ele: Someone must have told him, Jesus está passando. Jesus is going by. Ele falou: não posso perder essa He oportunidade. said, I can't miss this opportunity. Quantas vezes nós estamos perdendo a oportunidade? Many times we're missing out our opportunities. Domingo passado eu falei sobre isso, mas uma Last palavra Sunday, I spoke about this que in nós the tivemos Word, compartilhando algumas semanas passadas sobre o espírito, ver com seu espírito, ver com seus olhos About- espirituais. looking at things with your spiritual sight. Nós costumamos ver muito com os nossos olhos naturais. We tend to look at things very on the now, the physical, the natural. Mas é aquilo que Deus fala no seu interior, But what about what God is telling you, telling your spirit? que é a verdade que vem de Deus. The truth that is guiding us. Aí Deus vira para você e fala: olha, And God turns to you and He speaks ouça to you. isso que Ele está falando. He says, listen to this. This is for you. Mas os seus olhos naturais, But we're looking at it with our natural vai dar eyes. muito trabalho. And we say, this is going to take too much. Eu vou ter que mudar muita Oh, coisa. I'm going to have to change way too much for this to happen. E a sua alma And your soul impede aquilo que teu espírito recebe. and your physical stops you from getting to where your spiritual wants to be. Há um ditado que diz There's a saying that says, que há 3 coisas que nunca voltam: there are 3 things that never return. flecha lançada, A cast arrow, palavra falada fora do tempo a word that is said out of time, e oportunidade perdida. and a lost opportunity. Quantas vezes nós estamos perdendo a oportunidade? Many times we're missing out on opportunities. Jesus nunca mais voltaria em Jericó. You see, Jesus was never going to return to Jericho Se after that. Zaqueu e Bartimeu não tivessem If Bartholomew aproveitado aquele momento, had not taken that opportunity, eles nunca mais they never again would have had the chance poderiam viver aquela experiência. to meet and have that experience. E Bartimeu falou: eu vou gritar. And Bartholomew says, I'm going to scream out. I don't care if other people don't like it. E o que ele gritou And what he was doing, era uma condenação para ele. for him it was a condemnation. Ele gritou: filho de Davi, tem misericórdia de mim. He screamed down. Imagine Jesus is going by, there's that commotion. He says, Son of David, have mercy on me. Eles estavam procurando quem era esse tal de rei que queria tomar o poder. They were looking for this man who claimed to be a king who supposedly was going to take power. Essa foi a acusação dos judeus para que os romanos pudessem condenar Jesus. That was the accusation they used for the Romans to condemn Jesus. Ele ser o rei de Israel. That he claimed that he was king. E o que Bartimeu falou o comprometia. And what Bartholomew said, screamed out, that made himself be committed to that idea. Mas ele não se preocupou com as consequências. But he didn't care what the consequences were going to be. Imagina a primeira história de Zaqueu. Imagine the first story of Zacchaeus. Um homem de posição, um homem de projeção. He was a man of a high official. E ele não se preocupou também em subir naquela árvore. And he didn't care if he was going to climb on a tree, look foolish. Talvez alguns falarem: que ridículo. Maybe some people would be like, what is this man doing? Olha que absurdo. Look at this crazy guy climbing a tree. Mas ele não perdeu a oportunidade But he said, I'm not going to let my opportunity go de by ver and miss it. aquele que estava passando. Because the Son of God was about to go by his way. Oportunidade. It's an opportunity that he had. Quantas vezes nós estamos abrindo mão da And oportunidade? many times we don't take our opportunity seriously. Por causa da nossa posição? Perhaps because of our position, Por causa da nossa limitação? perhaps because of our limitations, Ou às vezes por causa do risco que vamos correr? maybe because we're going to run a certain risk in exposing ourselves. Multidão foi um empecilho para todos dois. The multitude tried to shut, was a limitation, a barrier for both of them. Zaqueu, a multidão não deixava ver Jesus. Zacchaeus, he was short, he couldn't get to Jesus because there was a lot of people around.
Nós lemos no texto aqui de Bartimeu, We read in the text that talks about Bartimaeus, que diz que muitos o repreendiam that said many would tell him, be quiet, para hush, que ele se calasse. so that he wouldn't cause a scene, he wouldn't call all the attention of Jesus. Quantos de vocês não estão vivendo dias How many of us at times we feel que as multidões estão tentando calar? that people are trying to shut us up? O sistema está tentando calar. Perhaps the system, it goes As leis against what estão you tentando believe. calar. Perhaps some laws goes against what you believe. E quantas vezes nós nos submetemos a And we isso? allow that to speak louder than what our beliefs are. É muito confortável, muitas das vezes, It is comfortable at times você não criar dificuldade com ninguém. for us not to create any difficulties and just Como a let gente things diz, go smoothly. Não andar na contramão You daquilo know, que se diz. To not go against what the system says. Hoje há uma preocupação muito grande com o politicamente correto. Today there's a very big preoccupation about everyone being politically correct. E as pessoas não falam o que elas deveriam And a falar. lot of people don't say what they actually believe in. E se alguém fala o que todo mundo quer falar, mas não falam, And if someone does say it, quantas vezes a pessoa é considerada como um contraventor, maybe that person is uma considered oposição? a controversial person. Bartimeu falou, não vou perder a But oportunidade. Bartimaeus, he said, I'm not going to miss out my opportunity. E ele não permitiu que a multidão o And calasse. he didn't allow the multitude to shut him up. E agora mesmo que Jesus parou. And Jesus stopped. É interessante quando você consegue fazer Jesus te ouvir. It's interesting because he was able to go over the whole crowd, all that noise, and he was able to make Jesus stop and hear him out. Imagina aquela multidão seguindo a Jesus. Imagine a whole multitude, tons of people. Vem cá, Tony. Come here, Tony. Vem cá, Lucas. Lucas, can you Come come on. Come on. Vem cá, Ari. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, Bruninha. on? Bruninha. Isso, vem cá, Ellen. Vem, pastor Ellen. Vem cá. É. Estão todos seguindo Jesus, So they're né? all following Jesus. Vamos me seguir. Follow me. So imagine Jesus going by. Não, não precisa fazer assim, não. You don't need to go like that. Estão seguindo. You're Aí following. Jesus para. Then Jesus stops. Tudo para. Everything stops because everybody's following him. Aí Jesus caminha. Then Jesus keeps going. Aí Jesus falou, And chame Jesus ele. said, call him. Jesus comanda a multidão. Jesus was commanding that multitude. Não é a multidão que comanda Jesus. It wasn't the multitude commanding Jesus. Você não pode permitir que a multidão te You comande. can't allow multitudes or other people to command you. Uma palma para a multidão. Let's give them a hand. There you go. Obrigado, Lucas. Quantos entendem? How many of you can understand what I'm saying? Naquele momento que Jesus parou, At that moment that Jesus stopped, tudo parou. everything stopped. Você precisa ter ousadia You need to have boldness de falar aquilo que está no teu coração. of speaking that what you E no know is momento true. que Ele te ouve, And in the moment he hears you, tudo para. everything stops. Porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Because Senhores, the King of Kings, the Lord of Lords, parou. stopped. E tudo tem que parar. And everything stopped with him. É a lei natural do reino de Deus. It's the natural order of things, O rei of the parou. kingdom of God. The king E stopped, tudo tem que parar. and everyone that's following him has to Os que stop. criam, os que não criam, At that moment, those who believed os que him, queriam fazer those who Bartimeu ficar didn't quieto, believe him, those who were telling Bartimaeus to shut up, aqui está uma chave, querido. here's a key. Você pode mudar as circunstâncias. You can change Basta circumstances. você clamar. You need to cry out. Imagina aquele momento, Jesus passando por aquela figueira, Imagine Jesus going by that olive e tree, que ele começa a falar com Zaqueu. and that he begins to speak to Zacchaeus. Para onde que estava todo mundo olhando? Where was everybody looking? To Zacchaeus. Vamos lá, Zaqueu está aqui em So cima. if Zacchaeus is right Aí here, Jesus vira para ele e fala para Jesus ele. turns to him. Everybody's going to turn to him. É para lá que você tem que So we olhar. all look at that way, Vamos de novo? right? Aí Jesus está So andando. Jesus is walking. Aí ele olha para Zaqueu So e he para para looks falar at com Zacchaeus, Zaqueu. and he stops to talk to Zacchaeus. É lá. That's where Esquece, não é para mim that's não. where it becomes the focus. Para onde que os olhos de Jesus contemplam, querido? Wherever the eyes of Jesus contemplates, Os olhos de muitos vão contemplar. many will as well. Nessa manhã, So this morning, aproveite a oportunidade. take advantage of the opportunity Solta aquele clamor que está dentro do teu coração. and let go of that cry that's inside your heart. Quantas vezes Many times, nós achamos que o nosso problema é tão pequeno? we believe our Para troubles que are eu vou so incomodar small Deus? that we shouldn't bother Jesus with it or God with it, because Há uma it doesn't canção que matter. diz There's a song that says que há poder na voz de um clamor. that there is power in the voice of a contrite E person. Bartimeu entendeu isso. And Bartimaeus understood that. E Jesus vira para ele And Jesus turns to e him manda chamá-lo. and calls him out.
Disse que eu chamasse. He said to call him out. Aquela multidão que queria calar. So that multitude, that system Ah, that wanted to quiet him down. É a única palavra que eu encontro, Guto, para explicar. It's the only word that I find to explain. Gugu. Quando eu explico alguma coisa para ele, é porque eu vou falar alguma coisa. When I explain something to him, it's because I'm going to say Ele vai something tentar traduzir o melhor possível. that he's going to try to translate as best as he can. Mas é muita hipocrisia. But it's a lot of hypocrisy. É muita hipocrisia. It is a lot of hypocrisy. Aquela turma que queria calar ele. Everybody that was trying to, Agora vira pra shut ele. him down. Now that Jesus wants him, everybody looks at Tem him bom ânimo. and says, "Be of good cheer." Depois que Jesus já parou, depois que Jesus já ouviu, mandou After Jesus chamá-lo. stopped and heard him and said, "Bring him to me." Agora eles vão falar, tem bom ânimo. Now the same people that were telling him, "Shut up, don't stop making a O scene." maior turn to milagre him já tinha and say, acontecido. "Be of good cheer." He's calling. Que era no coração de Bartimeu. The biggest miracle was Dele actually crer, in Bartimaeus' dele ter heart, ousadia for him to e believe, dele desejar uma mudança na vida dele. have boldness, and desire a change in his life. O milagre já tinha acontecido. The miracle had O already bom happened. ânimo já tinha sido lá atrás. The good cheer had already happened. Agora era só a consequência. Now this was just a consequence of his faith. E Jesus vira para ele And Jesus turns to him e pergunta, and asks, que queres que eu te faça? "What is it you want me to do? Que queres que eu te faça? What is it you want me to do?" Nessa manhã, So this morning, se seja o caso de Jesus estar te perguntando, if perhaps you feel like Jesus is asking you or giving you a chance, que queres que eu te faça? what is it you want me to do? O que você pediria com ele? What would you ask? If you could ask Jesus to do something, Qual seria o teu pedido? what would be your request? Eu não tenho muita necessidade, pastor. Tenho tudo que Oh, eu preciso. Pastor, I don't go through a lot of need. I have everything I need. Zaqueu também tinha. Zacchaeus, he also had everything he needed. Zaqueu tinha tudo que ele precisava. The tax collector, he had all he needed. Ele tinha até para dividir. He had enough to share, Mas ele só não tinha a paz interior. but he didn't have inner peace. Ele só não tinha segurança interior. He didn't have that inner security. E ele recebe Jesus na sua casa. And he welcomes Jesus in his house, E a sua vida é transformada. and his life is transformed. Esse texto tão simples, tão brilhante, This text that's very simple but very powerful. ele vira para Jesus He turns to Jesus e fala, Senhor, and says, "Lord, que eu torne a ver. I want to be able to see again. Que eu torne a ver. I want to be able to see again." Nós não sabemos por que ele perdeu a visão. Obviously, that means at one time he had sight. The Bible doesn't explain how he lost his sight. Eu não entendo porque muitas pessoas perdem a visão. I don't understand why a lot of people lose their sight. Visão espiritual, I'm talking about spiritual sight visão da now. expectativa, A sight of hope, of visão de um expectation, milagre. of miracles, of belief. Aliás, as pessoas nem pensam muito nisso, Many people don't even think about it porque elas sabem qual é a resposta. because they know what the answer is. Jesus vira para eles, But Jesus turns to them fala, vai filho, and says, "Go, a tua fé te salvou. your faith has saved you." E diz que ele logo começou a And ver. he said his sight came back to him. E o mais incrível, And the most incredible thing, ele seguia Jesus. he followed Jesus. A mesma experiência The same experience foi com a vida de Zaqueu. was with Zacchaeus. Zaqueu abriu mão da sua posição, He let go of his high position, abriu mão até mesmo talvez do seu trabalho. perhaps even of his job. Quem sabe vai ser tempo da Marina e o Jefferson mudar de trabalho, hein? Who knows, maybe God has amazing new plans for Estou Jefferson. I'm profetizando nada não. not prophesying anything. Mas diz que eles seguiam Jesus. But it says they follow Jesus. Quem é que você segue hoje? Who is it that you are following today? Who's guiding you? Diz que a multidão criticava Zaqueu. You know, the multitude criticized Zacchaeus. Como que pode ele pegar e entrar na casa de um pecador? How can he go into the house of a sinner? E pelo que nós entendemos do texto, And from what we understand from this text, Zaqueu era um ladrão. Zacchaeus, he was a thief. Ele explorava o povo. He exploited the people. E agora ele queria uma mudança de vida. But now he wanted a lifestyle change. Sabe por que muitas das vezes nós não subimos numa árvore para ver Jesus? You know why sometimes we won't go that far to try to see Jesus, such as climbing a tree or calling out to him? Ou não levantamos um clamor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim? We don't cry out to him, "Son of David, have mercy of me." Isso está intimamente ligado It is connected ao nosso orgulho. to our pride. Nós somos orgulhosos demais We're proud, para depender do filho de Davi. and at times too proud to
to depend and confess that we depend on Jesus or the Son of David, that we need it. Zaqueu não pensou na sua posição. But Zacchaeus didn't take into consideration his position. Zaqueu não pensou nas mudanças que teriam que ocorrer na sua vida. He didn't think of the changes that was going to need to happen in his life. Ele queria se aproximar de Jesus. He wanted to get closer to Ele Jesus. queria ver Jesus. He wanted to see Jesus. Bartimeu quis clamar Bartimaeus wanted to para cry solucionar o out problema to dele. bring a solution to his problem. Dois homens, So, two men, duas posições totalmente two diferentes. different positions, two different Condições lifestyles, físicas two men diferentes. with different physical conditions. Mas Jesus os enxergou, But Jesus saw them both Jesus o ouviu. and heard them both. E Jesus parou para falar com And he eles. stopped and brought solution to both Eu of them. creio que nessa manhã, I believe this morning, se você olhar com teus olhos espirituais, if you try to see with your spiritual eyes, você vai encontrar em algum momento dessa reunião you can find at some moment Deus querendo falar com that você. God wants to speak to you. Connor, Connor, é só um motivo is just a reason para Deus ter te trazido aqui. for God to perhaps to have brought you. Mas eu sei que Ele tem um propósito But I know muito God maior. has a great purpose for each and every one of us. Você pode aproveitar a And you oportunidade, can take hold of that opportunity, ou você pode continuar sendo o que você é. or we can just remain as we are. Quantos querem aproveitar a oportunidade How many nessa of manhã? you, how many of us, we want to take Dizer, this "Eu opportunity preciso. and say, you know what, Eu God, preciso. I need you. Eu queria orar por vocês. And I want to pray for everyone. Você que quer alguma coisa que Deus faça na sua vida, You know, if you like something for God to do in your life, não tem a mínima intenção de expor ninguém, there's no intentions of here exposing anyone, obviously. mas a decisão é sua. But it's your decision. Você pode calar e sair daqui da mesma forma, You can leave here the same way, ou de repente você pode subir na cadeira e falar, eu quero. or perhaps you can say, I want it. A decisão é sua, querido. It depends on each and every one of us. Se você precisa de oração, So if fique you de need pé, por prayer, favor. please stand to your feet. Nós vamos orar. We're going to be praying.